Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Sora Drica, do Centro da Juventude Restinga Murtiamurtel, e hoje vamos para um vídeo de promoção da saúde, onde eu pergunto para vocês por que a gente precisa defender o SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde. Então, vou trazer algumas questões para a gente pensar e algumas questões sim, já colocando uma posição de que nós precisamos defender o SUS sim, e o porquê e como que o Sistema Único de Saúde está presente diariamente na nossa vida e por que a gente precisa defender e agarrar ele com unhas e dentes para que a gente continue tendo acesso universal e gratuito ao sistema de saúde aqui no Brasil. Então, para começar assim, o direito universal à saúde ele foi garantido na Constituição Federal de 1988, né? E seguiu a lógica de muitos países desenvolvidos que reconhecem a saúde como dever do Estado e direito de todos. O Brasil ele acabou se destacando ao superar então o modelo que tinha do INPS e NAMPS, onde só pessoas que trabalhavam, que tinham carteira assinada, trabalho formal, conseguiam ter acesso à saúde aqui no Brasil, né? Então, deixando muitas pessoas, milhares de pessoas desassistidas do sistema de saúde no Brasil. É importante enfatizar que a saúde está diretamente relacionada ao princípio de dignidade humana. Quando estamos doentes, não podemos escolher se podemos ou não cuidar da saúde. E a partir dessa visão humanizada e ampliada de saúde é que o SUS tem hoje mais de 2 milhões de profissionais e trabalhadores, cuidando de cerca de 150 milhões de pessoas que dependem exclusivamente desse sistema. Ou seja, não tem condições de pagar um sistema privado, não tem condições de ir até não existe outra forma de cuidar da sua saúde quando precisa ir até um hospital, enfim, vou falar mais sobre isso, mas que não tem condições de acessar a saúde sem ser através do SUS, tá? Outros 45 milhões que pagam planos de saúde, não, que ainda tem condições de pagar planos de saúde, ou a empresa onde trabalham tem acesso a plano de saúde, também são beneficiados pelo SUS, seja por ações de promoção e prevenção da saúde, como combate a epidemias, vacina, fluoretação de água pública, visitas de agentes da dengue, fiscalização da vigilância sanitária, controle das principais epidemias, assim como acesso a medicamentos de alto custo, SAMU, transplantes, cirurgias complexas como as de separação de gêmeos siameses, por exemplo, entre outros procedimentos complexos que são muitas vezes negados pelos convênios de saúde, o que leva à conclusão que todos nós utilizamos o SUS direta ou indiretamente. Vocês sabiam que precisar de um transplante de qualquer órgão do teu corpo, ele só pode ser feito pelo SUS? Nenhum plano de saúde pode fazer. Todos os transplantes no Brasil são feitos pelo Sistema Único de Saúde. Então, para começar por aí, né? Para o SUS funcionar devidamente, há vários desafios a serem superados, obviamente, né? Tais como necessidade de maior financiamento federal, formação de profissionais da saúde com foco na prevenção, integralidade, humanização do atendimento, articulação dos municípios em rede de apoio, tendo como prioridade a atenção do paciente, gestores com formação e comprometimento com as necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde e conscientização da população brasileira em defesa de um SUS de qualidade, totalmente público e gratuito, como ocorre nos países desenvolvidos, nos quais até os filhos da realeza nascem em hospitais públicos. A gente não dá valor para o sistema que a gente tem aqui no Brasil. No mundo inteiro, as pessoas de diferentes classes sociais, quando tem sistema de saúde público, acessam e utilizam esse sistema de saúde público, ou então são países como nos Estados Unidos, em que tudo que tu vai fazer, todos os procedimentos que tu vai fazer são pagos. Tem diversas séries aí de hospital, Grey's Anatomy da vida, que se tu for ver, eles abordam essa questão de como que é uma máfia. Tudo que tu vai fazer num hospital, mesmo que tu caia na rua, te peguem numa ambulância, te levem para o hospital, depois tu vai ficar com uma conta quilométrica para pagar de saúde. Isso não acontece no Brasil. Se tu cair na rua, vai vir a SAMU, que é a ambulância do sistema de saúde público, vai te levar para o hospital, vai te fazer raio-x, ressonância, vai ter que operar, tu vai fazer tudo de forma gratuita e não vai ficar com nenhum centavo para ter que pagar. Isso é praticamente uma relíquia que a gente tem aqui e a gente não se dá conta do quanto que isso é importante. Enfim, diante desse cenário, que acena para a redução dos benefícios do SUS a partir da justificativa de que o Estado precisa diminuir seus gastos, devemos lembrar que se isso se efetivar, estaremos dando um passo atrás.
Os países mais desenvolvidos têm sistemas públicos de saúde universais, na qual a maioria da população utiliza seus serviços. Nesse sentido, o SUS precisa ser revisto sim, mas no sentido de ampliar suas ações, que não são poucas e ainda reconhecidas para grande parte da população brasileira. Precisa defender que a ideia é que o SUS não é um problema sem solução, mas uma solução com problemas. Para que o SUS avance, é fundamental a compreensão e participação dos cidadãos brasileiros em sua defesa, exigindo dos governos financiamento e gestão adequada para sua efetividade. O que isso tudo quer dizer, gente? A gente tem um sistema que a gente acessa e que sim, tem problemas, não estou falando que a gente não tenha problemas, então falta médico, falta investimento, falta material, falta muita coisa. Mas agora imaginem se mesmo o SUS sendo precarizado, sendo, como que a gente diz, sucateado, né? Quando não tem investimento, que as coisas vão ficando velhas, não vão repondo e colocando coisas novas no lugar. Mesmo assim, ele é a nossa única opção e ainda é uma das melhores opções do mundo. Imagina se ele não existisse. Imagina se tu precisasse de medicação, todo mundo, tá? Toda a família aí que acessa aqui o CJ, com certeza absoluta acessa o Sistema Único de Saúde, pegando medicamentos, tendo atendimento, indo no postinho, tomando a vacina, o nenenzinho quando nasce, enfim, gente. Saneamento básico, nosso saneamento básico aqui, o esgoto, quem tem saneamento básico, a vigilância sanitária, o açougue da esquina, a padaria, o mercadinho, a vigilância sanitária vai lá e faz uma inspeção para ele poder funcionar. Isso é SUS, tá? Então, a gente fala assim, né, mas eu nem acesso daí, não quero nem saber, é melhor privatizar mesmo. Bom, todo mundo aí que tem telefone sabe o quanto que é horrível o nosso sistema de telefonia no Brasil. Ele é todo privatizado. Então, a gente precisa pensar bem antes de a gente falar essas coisas, tá? Não, privatizar não significa que isso é uma boa coisa, tá? Muito pelo contrário, a grande maioria das coisas que foram privatizadas aqui no Brasil não deram certo. Então, tem exemplos no mundo inteiro de coisas que foram privatizadas e que voltaram atrás e estatizaram de novo. Então, a gente tem que parar de só reproduzir discursos do que a gente ouve e ir atrás e pesquisar coisas sérias, tá? O Sistema Único de Saúde é uma coisa maravilhosa que a gente tem aqui, que foi criado a partir da luta. Ninguém fez um decreto e foi lá e criou ele. Agora vai ter um Sistema Único de Saúde aqui porque veio da minha cabeça. Não, foi luta de coletivos políticos, de movimentos sociais, movimento sanitário aqui no Brasil para que tivesse, então, a lei do Sistema Único de Saúde. O que acontece é que ela não foi implementada. Tá? Ela já começou cambaleando, colocando iniciativa privada dentro do Sistema Único de Saúde, então desviando dinheiro para coisas que não são públicas. Então isso já fez com que ele já nascesse um pouco capenga, tá? No papel ele é um projeto incrível e mesmo do jeito que está capenga, ele funciona e ele nos salva diariamente, tá? Então a gente tem que defender ele. E agora eu vou trazer para vocês 10 tópicos do porquê que a gente tem que defender o Sistema Único de Saúde, e por que é importante a gente estar nessa luta em defesa do SUS. Tá? Agora, em épocas de pandemia, a gente vem ouvir muitas pessoas falando, defende o SUS, a vacina, nananana, várias coisas, né? Então, vamos colocar isso no papel, parar para pensar direitinho, não escutem as coisas e vão atrás de qualquer informação que vocês recebem, pesquisem coisas sérias, tá? Porque é muito importante, a nossa vida está em jogo, então para a gente conseguir acessar uma saúde de qualidade, a gente precisa saber de onde que ela veio e por que as coisas estão do jeito que estão, tá? Então, em tempos que os governos estão dando dinheiro para planos de saúde, ao invés de dar dinheiro para o Sistema Único de Saúde, inclusive com alguns decretos e emendas constitucionais que retiram dinheiro da saúde, a gente precisa ver quais são as prioridades e o que a gente tem que defender. Beleza? Então, acompanha aí que eu vou trazer para vocês então o porquê que a gente tem que defender o SUS. Vamos lá. O SUS é o único sistema de saúde público do mundo que atende mais de 200 milhões de pessoas, sendo que 80% delas dependem exclusivamente dele para qualquer atendimento de saúde. Em 2019, eram cerca de 90 milhões de pessoas cadastradas nos serviços de atenção primária do SUS. Atualmente, o Ministério da Saúde está realizando uma campanha para cadastrar, ou seja, vincular às equipes de saúde mais de 50 milhões de pessoas, chegando ao total de 140 milhões de brasileiros cadastrados em 2020.
Sem o SUS, a maioria dos brasileiros não teria acesso a um sistema de saúde. Em pesquisa feita em 2018 pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, mostrou que quase 70% dos brasileiros não possuem plano de saúde particular, ou individual ou empresarial. E esse percentual é ainda maior entre pessoas de classe C, D e E, quase 80%. Segundo a mesma pesquisa, R$ 439 é o valor médio mensal que o brasileiro paga pelo plano de saúde privado. De acordo com a Agência Nacional de Saúde, do universo populacional brasileiro, composto por mais de 200 milhões de pessoas, apenas 47,4 milhões têm plano de saúde privado. Todos os brasileiros utilizam o SUS de alguma forma, pois o sistema também realiza parcerias com instituições e redes privadas de saúde. Mais de 1,5 bilhão de procedimentos são realizados por ano no SUS. Segundo dados do mapa assistencial publicado pela ANS, foram realizados pelo SUS 1,7 bilhão de procedimentos como consultas, exames e internações somente no ano de 2018. Para isso, existem mais de 45 mil equipes de saúde da família formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde que atendem a população nos serviços de atenção primária. A atenção primária é a porta de entrada do SUS. Neste nível de atenção é possível resolver até 80% dos problemas de saúde das pessoas. Você usa o SUS o tempo todo. O Sistema Único de Saúde é usado como modelo de referência internacional por conta do seu alcance e multiplicidade de serviços de saúde. É de responsabilidade do SUS todas as ações da vigilância sanitária, como o controle de qualidade de água potável que chega à sua casa, na fiscalização de alimentos nos supermercados, lanchonetes e restaurantes que você utiliza diariamente, além da fiscalização de espaços públicos como aeroportos e rodoviárias. Outro serviço é a vigilância sanitária de zoonoses, com a imunização de animais, castração, controle de pragas, prevenção e controle de doenças de animais urbanos e rurais, entre outras ações do tipo. Também são de responsabilidades do SUS as campanhas como as de vacinação, doação de sangue e de leite materno, que acontecem o ano todo. Outra competência do SUS é a prevenção, controle e tratamento de doenças crônicas por meio das equipes de saúde da família, de Estratégia da Saúde de Família, ESF, além de tratamentos oncológicos do câncer e dos seus mais diversos níveis. O SUS também determina as regras de venda de medicamentos genéricos e procedimentos médicos como doação de sangue, doação de leite humano por meio do banco de leite humano, quimioterapia, transplantes de órgãos, entre outros. Internacionalmente, o SUS é exemplo de excelência na assistência e tratamento de pessoas com AIDS e HIV. É o SUS que leva atendimento médico para o campo. O SUS também é responsável por atender os povos do campo, dos rios e das florestas. Alguns dos exemplos são as equipes de saúde fluvial das unidades básicas de saúde fluviais, o subsistema de atenção à saúde indígena e as unidades básicas de saúde indígena, que atendem populações ribeirinhas e indígenas em regiões de difícil acesso do país. Acesso a medicamentos gratuitos. Criado em 2004 durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o programa Farmácia Popular tem o objetivo de oferecer à população acesso aos medicamentos considerados essenciais. São ofertados medicamentos gratuitos para hipertensão, que é pressão alta, diabetes e asma, AIDS e Alzheimer, além de medicamentos com até 90% de desconto indicados para dislipidemia, colesterol alto, rinite, Parkinson, osteoporose e glaucoma, além de anticoncepcionais e fraldas geriátricas. Atualmente, o número de remédios oferecidos é de quase 1.000. No entanto, infelizmente, 7 milhões de brasileiros deixaram de ser atendidos por esse programa da farmácia popular em razão de cortes que ocorreram no governo de Michel Temer. Foram fechadas 400 farmácias públicas administradas pelo governo federal. A previsão orçamentária para a farmácia popular foi, em 2019, a menor em 6 anos. Então, tem esse déficit ainda. Vacinação é direito. O Brasil é um dos países que oferta o maior número de vacinas em sua rede pública. São mais de 300 milhões de doses disponibilizadas todos os anos. Ao todo, estão disponíveis 42 tipos de imunobiológicos e 25 vacinas que atendem a população nas diferentes faixas etárias, crianças, adolescentes, adultos e idosos. Se está ruim com o SUS, estaríamos muito pior sem ele. Enquanto em outros países os exames de diagnóstico do coronavírus são pagos, o Brasil oferece gratuitamente esses serviços através do SUS. Estamos conseguindo fazer os exames e também a vacinação de forma gratuita, enquanto em outros países, Estados Unidos, por exemplo, esse serviço é pago.
O SUS é um direito constitucional. Como parte da Constituição Federal de 1988, o SUS tem como princípios a universalidade, integralidade, equidade, participação social e a descentralização. A universalidade, definida no artigo 196 da Constituição, determina a saúde como um direito de todos e dever do Estado, sendo considerada uma cláusula pétrea, ou seja, não pode ser retirada da Constituição em nenhuma hipótese. Assim, o SUS deve atender a todas e todos sem distinção ou restrições, ofertando toda a atenção necessária sem qualquer custo. A integralidade, conforme o artigo 198, confere ao Estado o dever do atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Sobre a equidade, o SUS deve disponibilizar recursos e serviços com justiça, de acordo com as necessidades de cada um, canalizando maior atenção aos que mais necessitam. A participação social determina como um direito e um dever da sociedade participar das gestões públicas em geral e da saúde pública em especial. Nesse sentido, é dever do poder público garantir as condições para essa participação, assegurando a gestão comunitária do SUS. E, por fim, a descentralização, que é o processo de distribuição das responsabilidades de gestão do SUS e da União, dos Estados e Distrito Federal e dos municípios, atendendo às determinações constitucionais e legais. É preciso revogar a Emenda Constitucional 95 em defesa do SUS. Essa emenda do teto de gastos, apresentada como proposta da Emenda Constitucional PEC 241 na Câmara dos Deputados e da PEC 55 no Senado Federal, foi aprovada em 2017 durante o governo de Michel Temer. Com a aprovação dessa medida, o governo federal, por 20 anos, mantém congelados os investimentos em áreas fundamentais como saúde e educação. Com o aumento anual da inflação, isso significa a redução de investimentos. Assim, somente em 2019, por exemplo, o SUS deixou de receber 20 bilhões de orçamento federal. A estimativa é que em 20 anos, até 400 bilhões deixem de chegar até a saúde. Por isso é muito importante que todas e todos nós lutemos em defesa do SUS pela revogação dessa emenda constitucional e por mais investimentos na saúde e na educação pública, que, como vemos na atual conjuntura, pode salvar muitas vidas. Não deixe de seguir o nosso conteúdo nas redes sociais do Pod Restinga, no Facebook, no Instagram e no YouTube. E nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!